Bem-vindos ao canal Servidores Públicos Unidos Municipais de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho. Hoje a gente vai dar continuidade então ao plano de carreira, né? O nosso plano fim de carreira. Vou falar mais um artigozinho aí. Lembrando, pessoal, o plano de carreira já teve parecer nas suas comissões, inclusive a última de finanças foi parecer contrário. Isso não significa absolutamente nada para os vereadores da base que estão se vendendo para o prefeito, uma vez que o aporte do IPMT também teve parecer contrário das comissões e mesmo assim eles fizeram de tudo para que fosse aprovado. Então vamos lembrar de lotar aquela sessão da Câmara quando for acontecer, porque senão a gente vai perder muita coisa que eu vou estar mostrando daqui para frente. Bom, vamos lá. Capítulo 5 das funções de confiança. Artigo 12º. As funções de confiança são de livre designação e cessação, cuja denominação e referência de vencimentos passam a ser constantes no anexo 8 desta lei complementar. Parágrafo único. As funções de confiança são de prerrogativa exclusiva do servidor efetivo. Bom, aqui a gente diferencia um pouco o cargo de comissão das funções de confiança. O cargo de comissão, ele pode ser colocado pessoas alheias à prefeitura. Existe, como eu falei no vídeo anterior, uma porcentagem que é de servidores, 40%, e 60% de pessoas não servidores. Já o cargo de confiança não, ele é exclusivo para servidores e tem aí um quadro de vencimento um pouquinho diferenciado, mas que não chega a mudar como os cargos de comissão. Artigo 13º. No ato da designação, o servidor efetivo indicado para exercício da função de confiança será enquadrado no padrão de vencimento correspondente ao nível e classe a que o mesmo pertence seu cargo de origem. Isso significa o quê? Se a pessoa está lá na classe 1, ela vai para a função de confiança classe 1, né? Traduzindo para ficar um pouco mais fácil de entender, se a pessoa tem 5 anos, né, de experiência, ela vai ser enquadrada como se ela tivesse 5 anos de experiência no cargo de confiança. Não pode ser enquadrado no nível acima, por exemplo, nível de 10 anos de experiência. O que não deixa de ser um absurdo mesmo assim. Afinal, você está colocando ali uma pessoa que não necessariamente tem aquela experiência como se tivesse. Vamos colocar um exemplo? Sei lá, uma pessoa que tem a função de confiança de um cargo de subgerente. A pessoa nunca teve nenhuma experiência com cargo de gestão, mas está lá colocada, mas ela tem 10 anos de prefeitura, é colocado como se ela tivesse 10 anos de experiência como gerente. É bem contraditório isso, bem absurdo esse tipo de situação. Os cargos de confiança deveriam ser criteriosos, inclusive como é no setor privado, para poder se colocar as pessoas. Como que você vai pôr uma pessoa que não tem nenhuma experiência na função e colocando ela num patamar como se ela já tivesse muita experiência? Mas é isso que acontece. Artigo 13º, parágrafo 1º. A evolução funcional do servidor designado para ocupar função de confiança ocorrerá somente dentro de sua referência no cargo de origem, refletido no vencimento imediatamente somente no que se refere à progressão. Artigo 13º, parágrafo 2º. O padrão de vencimentos que se refere ao caput desse artigo não se incorpora à remuneração do servidor para efeito de aposentadoria. Aqui uma questão que eu considero justa, afinal a pessoa não prestou concurso, é como a questão dos cargos de comissão. A pessoa não prestou concurso para estar naquela função, ela está durante um determinado período de tempo exercendo aquela função. Ok, recebe de acordo, porém ela não é funcionária daquilo. Então ela voltou para o cargo de origem, volta o salário de origem. Né? Não é justo ela continuar recebendo salário de gerente e trabalhando como braçal, por exemplo. Artigo 13º, parágrafo 3º. Para efeito de desconto previdenciário, deverá ser usado como base de cálculo o salário do cargo de origem do servidor, considerando as promoções e progressões do cargo, e não o vencimento total referente à designação da função de confiança. Ou seja, aqui ele está, de certa forma, mantendo justo a questão de que a pessoa não vai ter, da mesma forma que ela não tem isso incorporado ao salário, não é descontado dela como se ela estivesse trabalhando nessa função. Então ela continua sendo descontada só em relação ao cargo anterior dela, ao cargo de referência. O que ela recebe a mais pelo cargo de confiança, aí fica um conselho para os servidores: faça um plano de previdência privada ou faça uma poupança aí com uma porcentagem desse valor, porque você vai se aposentar com aquilo que você tem direito, que é o teu cargo que você prestou concurso. Capítulo 6 do quadro de pessoal. Seção 2 do provimento em carreira.
Provimento em carreira é aquele que precede de vínculo anterior entre o servidor efetivo ou estável com o município de Taubaté, ocorrendo nos casos de promoção e progressão. Inciso 1. Progressão é a forma de provimento pela qual o servidor é investido em uma classe imediatamente posterior dentro da carreira a qual pertence. Ou seja, conforme o que a gente tem hoje do anuênio, conforme você vai recebendo anuênios, você vai tendo uma progressão. Artigo 15º, inciso 2. Promoção é a forma de provimento pela qual o servidor é investido em um nível imediatamente superior dentro da carreira a qual pertença. Então, para resumir, é o artigo 15º, né, ele fala da progressão e da promoção. Então, a investidura no cargo, ele está querendo dizer que somente depois do estágio probatório, depois dos 3 anos, é que o servidor passa a ter direito à promoção e à progressão, como eu já expliquei lá atrás. A progressão é dentro do mesmo cargo, né, mudando de classes, classe 1, 2, 3, que é de acordo com a faixa salarial, e depois vem a promoção, que seria, como dar um exemplo aí para você, um advogado júnior, sênior e pleno, né? É de acordo com o nível de experiência dele que ele é colocado, né, numa classe superior. Agradeço a atenção de todos e juntos somos fortes, unidos somos imbatíveis. Vamos lá, servidores, força! Até mais!